Bem, retornando aqui então com o contrato de doação, seus efeitos e regras dentro dessas modalidades, a gente vai enfrentar agora a doação em contemplação de casamento futuro. Isso daqui é um ponto interessante também, é um ponto, bem, interessante, né? No mínimo. E isso está lá positivado no artigo 546 do nosso Código Civil, que vai trazer para nós a ideia de doação propter nuptias, tá? Ou seja, é uma doação que é feita em contemplação ao casamento futuro com uma pessoa certa e uma pessoa determinada. Ou seja, nós estaremos diante de uma doação, que é uma doação condicional, condicional no que se refere à pessoa, havendo uma condição suspensiva. Por quê? Porque esse contrato, na verdade, ele não vai produzir efeitos algum enquanto esse casamento não se realizar. Ou seja, a eficácia, o plano da eficácia desse contrato está condicionado à realização do casamento. E esse contrato é considerado por professor Carlos Roberto Gonçalves como um presente de casamento. Mas esse contrato não vai se confundir com os presentes enviados pelos parentes e amigos, como é uma coisa muito rotineira de se fazer, né? Então, dentro dos termos do artigo 546 do nosso Código Civil, essa doação ela pode ser efetivada entre os próprios nubentes, por um terceiro a um deles ou a ambos os nubentes, e aos filhos que nascerem do casamento, o que pode abranger ali a prole eventual ou concepturo, como a gente já estudou ali no nosso segundo vídeo da aula de hoje acerca do nascituro, beleza? Então, em a doação não vai poder ser impugnada por falta de aceitação, ficando sem efeito, portanto, até o momento da realização deste casamento. Por isso que é uma doação condicional. Ela é condicionada à efetivação do casamento. Então, como esse dispositivo é uma norma especial, a gente vai ter que entender que esse dispositivo do 546 do Código Civil não vai se aplicar à união estável, por mais que a gente tenha ali uma ideia de uma congruência entre a união estável e o casamento, principalmente no que se refere a direitos e deveres. Aqui a gente está diante de uma norma especial, então essa norma não se aplicaria à união estável. Até porque, diferentemente do casamento, existe uma dificuldade maior em apontar ali, dentro do plano fático, né, em qual momento existe essa união estável, né? Tendo em vista que os requisitos para a concretização da união estável, por exemplo, a vontade de se constituir família é algo aberto e merece uma análise dentro do caso concreto. Então, é muito mais difícil da gente verificar qual é o momento de fato em que a união estável foi constituída, para daí nós, dentro de uma eventual hipótese, apontar a eficácia ou não dessa doação. Mas é possível prever uma doação condicional e atípica, que somente terá aperfeiçoamento se alguém passar a viver com outrem de forma duradoura. Isso conforme ordena o artigo 1723 do nosso Código Civil. E não existe nenhuma ilicitude nesse tipo de contrato. Então, daria sim para fazer esse contrato dentro da união estável, mas utilizando-se um pouco da regra do artigo 1723 do nosso Código Civil. Um ponto também que é interessante é acerca da doação de ascendentes a descendentes e doação entre cônjuges, tá? Então, doação de pais para filhos e doação entre cônjuges. Primeiro, a gente vai enfrentar o artigo 544 do nosso Código Civil, que vai falar para nós que as doações de ascendentes, pais e mães, para descendentes, filhos e filhas, ou de um cônjuge a outro, importam do que lhes cabe por herança. Então, nós teremos uma antecipação da herança nesses casos. E a gente tem uma mudança significativa do Código Civil de 1916 para o nosso Código Civil, quando comparado, melhor dizendo, com o nosso Código Civil de 2002, porque além da inclusão dos demais ascendentes e descendentes, foi também acrescentado expressamente o cônjuge, que não estava previsto no artigo 1171 do Código Civil de 1916. E também o nosso cônjuge, ele é herdeiro necessário dentro da nossa sistemática civil de hoje, e ele pode concorrer, sim, com os herdeiros, aí vai variar com o regime de bens. Por exemplo, no regime da comunhão parcial, que é o nosso regime supletivo, nosso regime legal, nós temos a concorrência do cônjuge com os demais herdeiros nos bens particulares. Além disso, esse dispositivo não utiliza mais o termo legítima, mas sim o termo herança. Então, apesar dessa última alteração ser objeto para ter ali a proteção da legítima,
é o que vai caber à cota de cada herdeiro. Então, na verdade, é interessante que fale em herança e não a legítima. Relativamente à doação entre ascendente e descendente, né? Esses bens deverão, portanto, ser colacionados no processo de inventário por aquele que recebeu. Então, é uma obrigação aqui, tá? Então, por exemplo, meu pai fez uma doação em vida para mim, eu tenho que, dentro do inventário, levar à colação essa informação sob pena de sonegados. Isso daí a gente vai estudar lá no nosso oitavo período, mas os sonegados é uma pena de um herdeiro que ele pode até mesmo perder o direito que tem sobre essa coisa, tá? Está lá no finalzinho do nosso Código Civil, no nosso dispositivo, né? São 1992 até o dispositivo 1996. Mas é possível que o doador dispense a colação no processo de inventário, na regra do artigo 206, também do mesmo Código Material, tá? Acerca da doação entre cônjuges. A gente falou de compra e venda entre cônjuges, agora a gente vai falar da doação, né? É possível, sim, existir a doação entre o cônjuge, mas vai variar com o regime de bens adotados pelo casal. Então, pode haver doação de um cônjuge para outro? Pode. Mas, sendo o regime de separação convencional de bens, da comunhão parcial ou de participação final nos aquestos, ou seja, dentro de 3 modalidades. Separação convencional de bens, que é diferente da separação legal, eu já falei isso para vocês. Na separação convencional, existe um pacto antinupcial indicando que esta é a vontade dos nubentes. Já na separação legal, é um dispositivo que, na verdade, nada mais é até mesmo do que um próprio ato jurídico, ou seja, maiores. Nós estamos aqui falando do regime da separação convencional de bens. É possível a doação? É possível a doação no regime da separação convencional. Comunhão parcial é possível? É possível, mas os bens deverão ser bens particulares, ou seja, aqueles bens constituídos, via de regra, de forma anterior ao casamento, ou de participação final nos aquestos, também referente aos bens particulares. E vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça já concluiu ser nula a doação entre cônjuges no regime da comunhão universal por impossibilidade do objeto. Por quê? Porque você já enfim, proprietário desse bem. Então, é uma questão de impossibilidade, enfim, não faz sentido. E a gente pode até entender que a doação é possível no tocante ali aos bens excluídos da comunhão universal, como, por exemplo, o caso de bens de uso pessoal. Então, bens de uso pessoal, ferramentas de trabalho, etc., poderiam ser, sim, objetos de doação aqui para nós, tá? Essa doação, como vocês sabem, aqui vai aplicar praticamente a mesma regra do contrato de compra e venda. Não pode ter indício de fraude e execução. Se for fraude e execução, esse contrato será ineficaz. Fraude contra credores, nós estaremos diante de um contrato anulável. Simulação, nós estaremos diante de uma nulidade. Ou fraude à lei, que nós também estaremos diante de uma nulidade. A respeito da fraude, a gente pode colocar até o surgimento de uma dúvida quanto à possibilidade de doação entre cônjuges, se o regime entre eles, né, for o da separação obrigatória, que é aquele regime da separação legal, que eu utilizei aqui um exemplo, dos maiores de 70 anos. Será que é possível indicar uma fraude dessa doação para esse casamento feito pelo regime da separação separação legal, enfim, separação obrigatória de bens ou não? E aqui eu vou trazer um exemplo do Superior Tribunal de Justiça, que vai falar para nós que na separação obrigatória de bens, instituída em determinadas situações pelo legislador, que isso está lá no artigo 1641, ou seja, é um dispositivo que traz para nós quando que vai existir essa separação legal para a proteção de determinadas pessoas, por exemplo, aqui dentro desse exemplo do Superior Tribunal de Justiça, ele menciona os maiores de 60 anos, mas isso foi alterado, salvo melhor juízo, em 2009, passando para 70 anos, então, se a doação representar burla do regime de bens do casamento, será inválida. Mas essa questão não é pacífica, tá? Eu só quis comentar com vocês em relação a isso.
Vocês podem me perguntar, vai se aplicar a mesma questão para, para as uniões estáveis? Enfim, a gente tem uma jurisprudência recente, né, que declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. A tendência é que sim, que vai se aplicar as mesmas regras aqui para os dispositivos da doação entre os cônjuges para o regime da união estável. Mas isso somente o tempo irá trazer para nós. Pois bem, avançando aqui no nosso estudo, a gente pode falar da doação com cláusula de reversão. Essa doação com cláusula de reversão ou com cláusula de retorno vai ser aquela em que o doador estipula os bens doados quando volta ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário, né? Ou seja, nós estaremos diante de uma condição resolutiva expressa dentro desse contrato que vai demonstrar a intenção do doador de beneficiar somente o donatário e não os seus sucessores. Então, nós estamos diante de uma cláusula intuito persona, né? Ou seja, que veda a doação sucessiva. Você está doando para essa pessoa. Se for para outra pessoa, para os seus herdeiros, etc., vai existir uma reversão dessa doação. Mas esse pacto só tem eficácia, novamente, se o doador sobreviver ao donatário. Ou seja, se o doador falecer antes do donatário, a condição não ocorre e os bens doados acabam incorporando ao patrimônio do donatário de forma definitiva e pode daí transmitir aos seus herdeiros com a sua morte. Além disso, nós temos a doação conjuntiva. A doação conjuntiva é aquela que conta com a presença de 2 ou mais donatários, né, na regra do artigo 551 do Código Civil, e nós estaremos diante de uma obrigação divisível, ou seja, em regra vai incidir uma presunção relativa, ou seja, uma presunção iuris tantum, de uma divisão igualitária dessa doação, da cota, ou seja, desse bem, através de cotas iguais entre os donatários. Entretanto, esse instrumento contratual pode trazer uma previsão diferente, ou seja, uma previsão que não necessariamente seja 50%. Dentro dessa doação conjuntiva, existe a possibilidade, aliás, a impossibilidade acerca do direito de acrescer entre os donatários na doação conjuntiva. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando essa segunda pessoa, essa pessoa que está recebendo a doação, falece, ou seja, uma dessas pessoas falece, essa sua cota será transmitida aos seus sucessores e não ao outro donatário, tá? Ou seja, eu e meu irmão recebemos uma doação de um determinado terceiro, né? Não vamos pensar, não vamos complicar o caso. Então, com o falecimento do meu irmão, os sucessores dele entrarão, né, dentro dessa titularidade de propriedade. E não eu ficarei com a totalidade, né? Então, nós não admitiremos essa possibilidade. Mas o direito de acrescer pode ser previsto dentro do contrato, né? Então, se existir dentro do contrato essa possibilidade, maravilha, pode executar, eu posso comprar essa parte, por exemplo, posso receber essa parte, ou até mesmo na lei, né? Que aí nós teremos o direito de acrescer legal. Esse direito de acrescer legal tem um dispositivo que trata sobre isso, para a gente tentar ser mais didático possível, que é o parágrafo único do artigo 551, que vai anunciar uma hipótese desse direito de acrescer legal. Por exemplo, quando nós estivermos diante de um caso em que os donatários forem marido e mulher, nessa hipótese, falecendo, portanto, um dos cônjuges, a cota do falecido é transmitida para o seu consorte, sendo desprezada, portanto, as regras do direito sucessório, né? Então, nós temos essa possibilidade também. Além disso, nós temos a doação manual. A gente falou brevemente já sobre a doação manual, mas a doação manual é uma doação de um bem móvel de pequeno valor, que pode ser celebrada até mesmo de forma verbal, ou seja, dispensa-se a formalidade, se dispensa também a solenidade, desde que seguida da entrega imediata da coisa, ou seja, da tradição, na regra do parágrafo único do artigo 541 do Código Civil. Assim, nós teremos diante da doação manual. A doação manual vai ser um contrato consensual em que se exige a forma escrita por regra. Porém, aliás, a doação, né, vai ser um contrato que vai exigir ali uma forma escrita por regra, mas quando nós estivermos diante da doação manual, nós estaremos numa exceção à regra, porque ela tem aperfeiçoamento da tradição, da entrega da coisa, ou seja, um contrato real,
então nós estaremos diante de uma modalidade diferente da regra do contrato de doação, e lembre-se que esse bem de pequeno valor será analisado dentro do caso concreto. Então, cabe o juiz, cabe o magistrado, dentro da análise concreta, entender quando nós estaremos diante de uma doação manual ou não. Além disso, nós temos a doação inoficiosa, tá? Isso é regra do artigo 549 do nosso Código Civil, e anula a doação quando a parte exercer o limite de que o doador, no momento da sua liberalidade, poderia dispor em testamento. Ou seja, se ele deixa de respeitar aquilo que eu falei para vocês dos 50%, né? Ou seja, dos 50% dos herdeiros necessários, aquilo que a gente chama de legítimo. Essa doação, que vai prejudicar essa legítima, ou seja, a cota de 50% dos herdeiros necessários, é a denominada doação inoficiosa, tá? Então, nós estaremos diante dessa impossibilidade da doação inoficiosa, beleza? Um exemplo que eu queria tratar aqui com vocês, por exemplo, se o doador tem um patrimônio lá de 100 mil reais e faz uma doação de 70 mil reais, o ato será válido até 50 mil reais, que é a parte disponível, ou seja, 50% do seu patrimônio. E será nulo no que se refere aos 20 mil reais a mais que excederam a proteção da legítima, ou seja, desses 50%, isso é o que a gente tem dentro de uma regra do artigo 549 do Código Civil, como conteúdo o princípio da conservação do contrato, ou seja, vai se conservar até a possibilidade dos 50%, mas o que exceder será considerado nulo. Além disso, a gente tem a doação universal, que vai trazer uma ideia de uma nulidade, quando nós estivermos diante de uma doação de todos os bens, sem a reserva do mínimo para a sobrevivência do doador. Ou seja, o doador doou tudo que ele poderia doar em vida. Aliás, só poderia ser em vida, né? Então, faz ali a doação de tudo e não reserva o patrimônio mínimo para a sobrevivência. E essa doação é expressamente vedada pela lei, então nós estaremos diante, dentro dessa hipótese, de uma nulidade textual, tá? No termo do artigo 166, inciso 7º, primeira parte do Código Civil, que a gente pode denominar doação universal, ou seja, universo, doação de tudo, e aqui nós estaremos diante, portanto, de uma impossibilidade, de uma cláusula nula dentro da doação. Além disso, nós temos um polêmico, né, dispositivo acerca da doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, que é uma regra do artigo 550 do Código Civil, que vai falar para nós que é anulável a doação do cônjuge ao seu cúmplice, desde que proposta ação anulatória pelo outro cônjuge ou pelos seus herdeiros necessários, né? Até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. E esse dispositivo, na verdade, merece inúmeras críticas, e o que vai esvaziar a sua própria eficácia. Então, na verdade, o que eu quero falar para vocês é que tem esse artigo 550 do nosso Código Civil, mas, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista pelo menos, isso daqui já está ultrapassado. Obviamente, a gente tem que observar a legítima, etc., a gente não pode ultrapassar os 50%, mas, na verdade, a gente tem um grave cochilo do legislador, porque o Código Civil de 2002, a gente já tinha a questão da união estável, etc., a aplicação somente seria possível se o doador não viver em união estável com o donatário, né? Aí nós estaríamos diante da doação concubino, de um bem comum dentro da vigência do casamento. Mas isso é muito difícil de acontecer. Via de regra, diante desses casos, nós estaremos diante de uma união estável e aí sim poderia se fazer a doação sem grandes dificuldades. E, por fim, a nossa lei fala da doação à entidade futura, que vai possibilitar a doação de uma pessoa jurídica que ainda não exista, né? E aí a gente vai estar numa condição também, numa resolução condicional desse contrato de doação, que é a existência dessa constituição dessa sociedade civil, né, dessa entidade, nos termos do artigo 554 do Código Civil. Então, se essa entidade não for constituída no prazo de 2 anos, contados ali da efetuação dessa doação, caducará este contrato, né? E essa expressão caducará pelo dispositivo vai acabar deixando claro para nós que o prazo referido no dispositivo é decadencial e não prescricional, ou seja, existe na espécie uma doação sob condição suspensiva, porque o negócio fica pendente até a criação, até a regularização dessa empresa. Então, gente, eu
talvez volte ainda para trabalhar mais dois breves tópicos aqui. Se não for possível, a gente comenta isso no futuro, mas talvez eu volte. Se eu não voltar, espero que a aula tenha sido positiva, espero que vocês conseguiram aprender um pouquinho aqui. Se tiver alguma dúvida, me mandem no WhatsApp. Fico à disposição de vocês e até breve. Obrigado.